Olá, sejam muito bem-vindos a esse dia especial. Silvia, Rosângela, Odileia, Franci, Romina Terapeuta, Costa, Cassandra, Eliane, Adriana, Elisandra, Rubens, André, Daniel, enfim, vocês todos que estão conosco, sejam todos muito bem-vindos. Para vocês que acompanham a nossa página e o nosso trabalho aqui nos canais Meditação, Harmonia e Equilíbrio do Instagram, do Facebook, também do YouTube. Eu lhes dou as boas-vindas, também Marco, Fausto, a Laura, enfim, sejam todos muito bem-vindos. Nesse dia, conforme a gente combinou, eu estarei fazendo um momento diferente das nossas práticas. Hoje é um dia de tira dúvidas, é um dia de perguntas e respostas. Eu trouxe aqui algumas das que eu recebi, mas eu quero que aqueles que tiverem suas dúvidas hoje vão entrar comigo aqui, né? A gente vai dar esse espaço para que vocês possam trocar as informações, tirar suas dúvidas e fazer suas perguntas. Então, sintam-se à vontade, vocês podem clicar aí na opção de entrar no vídeo e nós estaremos aqui abrindo esse canal para responder às dúvidas de vocês aqui ao vivo agora. Tiago, Aparecida, Matilde, Alessandra, Marco, Priscila, Carolina, Carol, Joyce, Luz do Sol, enfim. Então, por favor, aqueles que já tiverem suas dúvidas podem entrar, é só me acionar aqui, fazer a pergunta e enquanto a gente não recebe aqui as perguntas, vocês podem entrar aí comigo para que a gente dialogue, né? E a gente vai estar fazendo esse bate-bola aqui. Eu queria, então, enquanto ainda não tem nenhuma pergunta específica, eu quero começar com a pergunta aqui da Amália, ok? Então, vamos começar aqui com a pergunta que foi enviada. A pergunta da Amália é: quanto tempo eu preciso meditar para eu sentir os efeitos da meditação? Eu ainda não consegui sentir aqueles devaneios, aqueles estados, aquela coisa gostosa que as pessoas falam. Minha cabeça continua muito cheia de pensamentos. Bom, tem uma aqui. E Fausto, mais uma aqui. Aprendi que a meditação se faz concentrando na respiração. Existe outro caminho? Bom, estou com duas perguntas, vou responder primeiro aqui o Fausto. Fausto, todas as escolas de meditação, se você for resgatar as origens que estão lá nas tradições filosóficas, nas tradições contemplativas orientais, você vai ver que existe uma conexão, a gente tem uma anatomia energética sutil que normalmente não é considerada em boa parte dos cursos aqui do Ocidente. Nela se coloca o seguinte: você tem uma importância de postura e você tem um elemento básico que está com você o tempo todo, que se chama respiração, mas a gente sequer lembra que respira. Quando você usa essa foco, essa concentração, esse suporte ou âncora na sua respiração, é o ponto básico para você trazer sua mente para aqui o agora. O que é na meditação que a gente está fazendo? Trazendo nossa mente para o presente. A gente está trazendo para um estado de consciência e de presença neste exato momento que a gente não tem normalmente. E a meditação, ela é a única função nossa autônoma que pode se tornar voluntária. Não é aquilo que eu já até comentei aqui. Se você não lembra que está respirando, mas se você pular no mar, pular na piscina, você automaticamente trava. Então, ela é um elemento essencial para que você possa fazer essa conexão. Existem outros caminhos? Existem outras técnicas? Sim, é claro, existem centenas de técnicas. A gente pode dizer que você tem técnicas da meditação analítica, que é quando a gente usa um determinado elemento de reflexão, mas o objetivo da meditação analítica é que você
traga algum tipo de reflexão que vá ajudar você em um processo de abertura e de compreensão de alguns elementos. E sempre a meditação é essencial, aquela que vai te trazer aqueles benefícios mais duradouros, aquelas que serão efetivamente transformadoras. Aí a gente fala nas transformações que são mostradas em tantas pesquisas acadêmicas, que são, você tem mudanças fisiológicas, você tem mudanças na questão da produção hormonal, você tem mudanças na imunidade, você tem mudanças verdadeiramente fisiológicas. Então, assim, existem as várias técnicas, seja analítica como a meditação não analítica, que é a mais essencial de todas. A base delas é a respiração, mas você tem muitas outras coisas, como eu já falei aqui. Fausto, você pode usar como suporte da sua meditação, você vai ver que nas técnicas de atenção plena ou mindfulness, a gente usa os 5 sentidos. Enquanto você caminha, você pode sentir o sentido sinestésico do contato do seu pé no chão, por exemplo. Você pode usar o olfato, né, sentir aromas e estar totalmente focado neles. Você pode usar, como já fizemos exercício aqui, o suporte auditivo externo. Que mais? Você pode utilizar o gustativo, enfim. Então, são esses vários outros meios também que você pode usar como suporte ou âncora, além da respiração. Não sei se eu consegui responder. Passou, não consegui, vou pedir para a Rosângela Molina digitar novamente a dúvida dela. E se quiser entrar comigo, gente, basta você entrar, clicar aí, e você entra e a gente conversa aqui ao vivo, porque a velocidade com que as mensagens estão passando aqui na minha frente é grande e eu não consigo ler na mesma velocidade. Então, Rosângela, se você quiser enviar novamente a sua pergunta, por favor. A Leca está falando alguma coisa de respiração, não sei qual é a pergunta, Leca. Se puder detalhar aí para mim. Ah, meditação é tudo. Assim, desde que você tenha, né, como é que fala? Uma regularidade maior. Então, vou voltar aqui enquanto a Jaqueline, aliás, enquanto a Rosângela não coloca a pergunta dela, eu vou voltar aqui na questão do quanto tempo eu preciso meditar. Caroline, nós vamos falar daqui a pouco. Outra questão aqui que foi sobre relacionamento no meio da quarentena. Um minutinho. A pergunta da Rosângela é: tem experiências espirituais muito fortes na meditação, experiências premonitórias. É normal? Olha, gente, tem muitas manifestações que podem ocorrer no momento da meditação. Se você, Rosângela, já é uma pessoa mais sensível, tem toda uma formação aí como terapeuta, é uma pessoa de muita sensibilidade, é bem possível que quando você entre em um estado de maior serenidade e calma, como acontece na meditação, você sai desse núcleo das preocupações do dia a dia, do cotidiano, sereniza a sua mente. E ao fazer isso, o que acontece? Você fica mais aberta ao espaço das intuições, daquilo que não está, ou que a gente não está enxergando no dia a dia. Pode acontecer, sim, Rosângela, claro, e essas experiências podem ser não apenas premonitórias, de repente você capta alguma coisa, tem gente que tem essa sensibilidade mesmo, né? Para captação de informações que estão em outros níveis de consciência. Pode ser premonitório, pode ser intuição de algo como uma resposta de alguma coisa que você estava procurando há muito tempo, você estava num estado sem saber, numa dúvida, numa angústia. O que acontece? Quando você sereniza a mente, quando você para o blá 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 mental, aí a resposta surge. Então isso é muito legal. Agora, isso virá com maior intensidade com o tempo, né? À medida que você for habituando a sua mente com esse estado meditativo de maior serenidade, é um estado sem discursiva mental, o que vai acontecer?
esses estados podem ocorrer. Mas o que é um alerta muito importante, gente? Presta atenção. O objetivo da meditação não é essa questão de alcançar estados sejam premonitórios, estados alterados de consciência, que me tragam respostas para problemas, enfim. A essência da meditação é a consciência. Se você ficar o tempo todo, né, um dia você tem uma intuição muito linda, você tem uma experiência fantástica, mas se você achar que é isso só que deve acontecer, o dia que você meditar e tiver com a cabeça mais cheia de problemas, você vai descartar, falar, não, essa meditação está muito ruim, mas não é assim. Então, Rosângela, que ela está colocando aqui, às vezes tenho medo por isso. Veja, então não se assente para meditar com esse objetivo, Rosângela. Foque qual é a essência da meditação. Eu já trouxe aqui, eu adoro a definição, ou pelo menos a palavra que designa meditação em tibetano é Gong, que significa familiarizar a nossa mente com os nossos modos de funcionamento mentais. Não é? Então, eu vou começar a entender como é que eu funciono, se eu sou uma pessoa mais agitada, ou mais raivosa, ou mais tristonha, mais depressiva, enfim, eu vou estar entendendo como é que funciona a minha mente e, ao mesmo tempo, começando a familiarizar a minha mente com a prática contínua, com estados de maior serenidade, né? Agora, quando você vê isso acontece espontaneamente, pode acontecer, viu, Rosângela? Mas não foque nisso, porque isso vai dar medo. Se eu assentar para meditar, eu vou ver tal coisa. Então, assim, desliga um pouco disso. É preciso desconectar disso e simplesmente assentar com uma postura aberta, sem medo dos seus medos, né? Eu acho que o medo é uma emoção muito limitadora, ela nos aprisiona. Então, é preciso nos libertar desses conceitos, desses medos e simplesmente se assentar, né? Não preocupe com isso, né? O que a gente costuma dizer, o objetivo não é desenvolver mediunidade, capacidades mediúnicas, mas simplesmente habituar a sua mente com outro estado. Se você gera medo, você vai se fixar nisso. Então é preciso relaxar um pouco, entregar um pouco e deixar que as coisas aconteçam aí de uma maneira mais tranquila. Porque, na verdade, gente, eu acredito que o maior ganho na meditação é exatamente você conseguir estar sereno em meio ao caos, sereno em meio às incertezas, é você estar naquele estado de pacificação, de equilíbrio. Não importa se estão acontecendo coisas boas ou ruins, não é que você se torne insensível, mas você estará de uma maneira equilibrada diante de tudo, conseguindo dar as respostas mais adequadas a cada momento da sua vida. Acho que esse é o essencial. Ok? Obrigada. Então, eu vou tentar voltar aqui agora. Quanto tempo eu preciso meditar para sentir esses efeitos? Aqui ela está dizendo que ainda não conseguiu sentir esses devaneios. Tem gente que fica tão bem e tal, a cabeça continua cheia de pensamentos. Bom, aqui tem alguns, aqui a gente está vendo também que tem muitos mitos, né, que realmente não procedem aqui com a questão de que minha cabeça vai esvaziar por completo, vou parar de ter pensamento, vou voar, levitar. Bom, não é bem assim. O que vai fazer a sua maior estabilidade, vai ajudar você a sentir mais fortemente os resultados, os benefícios da meditação a nível físico, emocional, espiritual, é a instalação de um hábito. O que acontece? Existem várias pesquisas apontando aí os efeitos neurofisiológicos, os efeitos de alterações cerebrais do nosso cérebro. A gente tem hábitos muito arraigados, né? Seja de comportamento, de atitudes, etc. E todos esses hábitos que ficam arraigados, eles estão instalados aqui na nossa mente. Então, o que a gente diz? É preciso trabalhar e meditar um pouquinho todos os dias. Para que você desenvolva essa capacidade de foco no momento presente. Como fazer para esses muitos pensamentos não atrapalharem a concentração na hora da meditação? A Alessandra está complementando a pergunta que eu estou respondendo aqui. Gente, os pensamentos vão surgir.
Isso é muito importante compreender que essa produção de pensamentos ela é fisiológica, isso é natural, né, no ser humano. E o que o nosso trabalho é não nos deixar arrastar por esses pensamentos, as preocupações, as lembranças, para que você não seja, para que esses pensamentos não venham atrapalhar, o seu papel é deixá-los ir e voltar a sua atenção para o suporte. Por isso que a gente fala na importância do suporte ou âncora, Alessandra, porque é nele que você vai concentrar. Qual é a diferença da concentração e meditação? Foi até uma pergunta do Mauro, meu aluno do curso regular de meditação. É que a concentração é o primeiro e mais importante pré-requisito para que você alcance um estado de meditação, um estado meditativo de maior pacificação mental. Então, quando você se concentra em um foco, em um objeto, como eu mencionei aqui antes, para o falso você pode usar um suporte visual externo, você pode usar um suporte auditivo, você pode usar um suporte gustativo, olfativo, enfim. Você pode realmente usar o suporte aí que você considerar que seja mais forte para você, certo? Mas, então, é com ele, viu, Alessandra, que você terá maior ajuda para deixar o pensamento. Aqui a gente usa o suporte básico da respiração sempre, porque ele está com a gente o tempo todo, é o mais básico. Então, por exemplo, vem um pensamento, respire, ele volta. Vem um pensamento, volta no foco, deixa ele ir, você volta a sua mente para a concentração. Ok? Deixa eu ler aqui. A Leca está dizendo, acredito que tudo está na mente. No início é difícil, mas quando centralizamos na respiração e com a mente no presente, a gente consegue, é maravilhoso, sem dúvida é maravilhoso. Aleca, agora é preciso um treino. Voltando à questão do tempo, o que eu quero ressaltar aqui? É importante a gente ver... Fausto, segura aí um pouquinho, deixa eu responder essa aqui primeiro. A questão do tempo para eu sentir os efeitos. Eu quero lembrar o seguinte, tem várias pesquisas falando quanto tempo eu preciso meditar por dia e por quantas semanas para que a gente consiga ter esses benefícios que são relatados aí nas pesquisas de meditação. As pesquisas acadêmicas mostram que é bom para depressão, diminui índice de depressão, você diminui o uso de medicamentos. Se você estabelecer uma prática regular de meditação, você diminui ciclos de dor, você interfere na imunidade, então é também recomendada para os pacientes de câncer. Eu própria trabalhei um projeto durante 8 anos no hospital da faculdade, Hospital Universitário da Faculdade de Medicina aqui da UNB, junto com o meu querido professor Eduardo Tosta, acompanhamos diversos tipos de pacientes crônicos e naquela técnica de meditação que era ensinada, quanto tempo se precisava para ter aquele efeito? A minha pergunta a resposta aqui é o seguinte, você precisa, o ideal, vamos dizer assim, é que você faça pelo menos 20 minutos por dia, né? De preferência, eu recomendo 2 vezes por dia, uma vez pela manhã, que isso dá o tom do seu dia, se melhora a qualidade do dia, e recomendo também que você medite antes de dormir à noite. Por que é bom? Para a gente serenizar a mente, para a gente não levar a confusão do nosso dia para dentro da nossa noite, para ter uma melhor qualidade do sono. Mas nem sempre é fácil no início. Então, o que eu recomendo fortemente, como diz um dos meus professores tibetanos maravilhoso, ele diz, pouquinho, várias vezes por dia. Se você fizer 5 minutos de manhã, 5 de tarde, 5 de noite, faça pequenos ciclos, que isso já vai te ajudar muito. Quanto tempo? Aí eu vou dizer para você, quanto tempo em termos de semana? Eu posso dizer para você, se você fizer uma semana inteira regularmente com disciplina, em torno dos seus 20 minutos por dia, você já começa a sentir benefícios em uma semana. Agora, para a gente ter esse benefício maior, por exemplo, baixar a taxa de adrenalina e cortisol, melhorar a condição de depressão, ansiedade, outras questões emocionais, é preciso que você faça um ciclo bem disciplinado aí de 8, 10, 12 semanas, tá? Aí sim, porque
Como eu já falei aqui também, qualquer pessoa pode entrar no YouTube, coloca um som de relaxamento, você coloca uma meditação guiada, baixa um aplicativo de meditação, tudo isso ajuda sim. Mas, por exemplo, os aplicativos não vão te dar aquilo que é essencial na meditação, que é a liberdade da mente, é você adquirir a sua força de você ter a iniciativa de assentar e você então adquirir essa autonomia, tá? Você vai ficar dependente do YouTube, do aplicativo, etc. Então é preciso, né, trabalhar com isso. Então lembre bem, para que você tenha esses benefícios que são tão recomendados aí, que são tão demonstrados cientificamente, é preciso ter um ciclo aí maior, tá bom? Pelo menos 8 semanas, né? Enfim, agora lembrando, se você parar conforme o seu problema, por exemplo, acompanhei com o professor Tosta pacientes com hipercolesterolemia, lá, problema de colesterol alto. Se a pessoa fez seus ciclos de 8, 12 semanas, conseguiu baixar essas suas taxas, depois parou durante 6 meses, aí a coisa volta a subir. Então, vou lembrar, é preciso ter uma continuidade para que esses benefícios, especialmente do ponto de vista de doenças crônicas, possam estar mais instalados. Eu perdi aqui a pergunta da Érica, que subiu aqui, eu não consegui. Mas vocês podem entrar comigo, além de estar digitando, porque quando vocês digitam a pergunta sobe e ela some aqui da minha tela, eu não consigo responder. Então, vamos lá. Ah, tá. Tem uma pergunta aqui que foi interessante também. Eu já vi vários convites na internet falando em desafios de 21 dias, porque tem uma moça na internet dizendo que em 21 dias você já vai instalar, você precisa de 21 dias para instalar um hábito. Olha, eu não sei realmente de onde ela tirou isso, porque tem alguns números cabalísticos aí nas tradições orientais que falam só uma coisa, Érica, daqui a pouco eu falo de livros aqui. Tem alguns aspectos, né? Então, por exemplo, a gente fez exercício aqui contando ciclos de 21 respirações, são técnicas. Então, assim, dizer que se você meditar 21 dias e está pronto, bom, não, eu particularmente não acredito nisso, não. Eu acho que a gente tem, no Ocidente, a gente tem uma cabeça muito ágil, a gente é muito crítico, a gente é muito agitado, a gente tem um estilo de vida que é completamente diferente dos países orientais, que tem muito mais essa questão da disciplina, da obediência e coisas que nós aqui não temos, né? Então, isso é importante. Então, eu diria para você, eu acho que 21 dias, tem muita gente vendendo isso mesmo aqui nas redes sociais, eu tenho visto. Mas isso é bom? É muito bom, só que dizer que isso vai resolver a sua vida e que você vai se tornar um exímio meditador a partir de 21 dias, não acredito. Isso é algo. E outra, é sempre importante. A gente fez uma pesquisa bem interessante aqui, eu acho que foi em 2018, com a nossa rede de seguidores, nossa base de seguidores, e a gente viu que um elemento essencial era que as pessoas meditavam e não tinha resultado. Por que isso acontece? E detalhe, muita gente que respondeu a pesquisa, que a gente perguntou especificamente o que estava sentindo, diziam que praticava meditação, mas tinha nervosismo, estresse, ansiedade, etc., que são exatamente problemas que essas pesquisas têm mostrado que a meditação ajuda. Então, o que a gente viu falta orientação. Gente, orientação é muito importante. No Oriente, por exemplo, não existe meditação sem um professor, sem um mestre, sem realmente uma orientação mais específica. Então, isso é muito importante. Se puder fazer um curso, algo mais estruturado, isso vai te ajudar demais, aí sim, a entrar em uma prática mais consolidada. Outra coisa, tem mais pergunta boa aqui do Tiago. Então, Érica, segura aí que eu ainda vou responder você sobre os livros. Isso aqui, o que ele está perguntando é muito importante. Ele está dizendo, eu sou ansioso e só paro para meditar quando estou calmo. Eita, aqui
Desculpa, gente, mais gente pediu para entrar ao vivo, eu não estou conseguindo visualizar aqui. Só um minutinho que eu já vou deixar, um minuto só. É, eu sou ansioso e só paro para meditar quando me sinto calmo. Não, Tiago, é o contrário, é exatamente quando você estiver ansioso que você deve assentar, porque aí você vai trabalhar essa ansiedade, ok? Então, deixa eu tentar visualizar aqui. Então, deixa eu ver aqui. Vou. Nossa, peraí um pouquinho. Vamos colocar aqui. Patrícia. Opa, vamos lá. Eu vou colocar. Ah, deixa eu ver se eu consigo. Ah, tá. Agora estou aguardando aqui. Teve um pedido. Vamos ver aqui. Oi, tudo bem? Tudo bom? Que bom poder te responder, Luísa. Vamos lá. Ai, feliz que eu entrei. Então, eu queria perguntar, na verdade, queria dizer que quando eu medito, eu sinto muito sono. Eu queria saber se isso é normal, entrar nesse estado de sono quando você está meditando, se eu estou fazendo certo. Não, perfeito, Luísa. Isso é muito comum, sim. Porque no dia a dia a gente já está num estado de movimento intelectual, digamos, excitação física, mental, intelectual muito grande. Esse é o nosso hábito. Especialmente para nós ocidentais que não temos essa condição, esse hábito cultural instalado, quando a gente para, ai, gente, aí agora falar, ai, agora eu relaxei. E ao relaxar, aí vem sonolência mesmo, sabe? Mas aí o que fazer com a sonolência? Minha dica é, se você estiver sentindo muito sono, você vai meditar com seus olhos abertos. Procure alinhar a Hum, sua visão aí a 45 graus em relação ao chão, jogue o seu olhar para baixo para não ficar olhando e fazendo distrações e foque em algum uhum, ponto. Quando você medita de olhos abertos, a sonolência vai passar um pouco, ok? Ah, e ao contrário, tá. às vezes, quando a pessoa está agitada demais, a gente pede para fechar. Mas no caso da sonolência, é bom você meditar com olhos abertos. Você pode espreguiçar, movimenta um pouco o seu corpo, porque dormir não é meditar. Se eu dormir, eu dormi, eu não meditei. Ok, Tá Luísa? bom, tá bom, Respondi a obrigada. dúvida? De Respondeu. nada. Obrigada. Obrigada pela participação, Luísa. Obrigada a você. Vou fechar aqui e vamos lá. Quem mais que estava aqui que eu não passou aqui, eu não sei. Ah, o Tiago não respondeu a minha não entendi a sua resposta, professora. Então vamos lá, Tiago. Você disse que só consegue meditar quando você está calmo. E eu vou dizer para você o seguinte: o estado de agitação, da ansiedade, ele faz com você. Ah, agora eu vou ali, ligo a TV, aí eu pego, vou acessar alguma coisa aqui nas redes sociais, vou para a internet fazer alguma coisa, ou eu vou na geladeira como alguma coisa. É esse o estado de agitação, Tiago, que é importante você interromper. Então, você vai se forçar exatamente no momento que você estiver na ansiedade, é essa hora que você deve assentar para meditar. Assente, você vai no começo lutar e brigar um pouco com essa vontade de sair, com essa agitação, mas o seu trabalho será, olha, observe o seu estado, assente e vá pacificando gradativamente esse estado. Tá claro, Tiago? Ah, tá. Qual foi, então? A senhora não entendeu a minha pergunta. Formule, por favor, de novo, Tiago. Pode escrever novamente a sua pergunta. Mas então, gente, para quem tem essa dúvida, original que eu havia comentado aqui, você assenta para meditar quando precisa. Eu contei aqui um desafio que ocorreu há 3 semanas com um aluno meu do curso regular de meditação. Ele teve uma otite terrível, bravíssima. Como é que ele que foi o desafio que a gente colocou para ele na aula de meditação? Porque ele já tinha medicado bastante, estava muito complicado. Aí eu falei para ele, Nelsinho, você vai usar a sua dor de ouvido, que é um desafio
com a sua meditação. E o depoimento dele foi fantástico, porque usar a dor como suporte da meditação é um desafio, mas você entra em contato direto exatamente com aquilo que te amedronta, que te atrapalha. E ao fazer isso, as coisas se pacificam, é uma magia. Então vamos voltar com o Tiago aqui. Eu só paro de meditar quando me sinto calmo, relaxada. Ah, legal, Tiago, muito bom, muito bom. Isso é ótimo, né? Porque a gente recomendou, faça 10 minutos, 20 minutos, mas se você tem essa disponibilidade, Tiago, meus parabéns, perfeito, faça isso mesmo. Você só para quando se sente calmo e relaxado, perfeito. Então você faça até que socorra. Isso acontece com todo mundo, viu, Tiago? Inclusive comigo. Tem dias que eu gosto de ficar pelo menos 1 hora para ir trabalhando com os estados emocionais e aos poucos eles vão se dissolvendo. Vivi Amorim, preciso de orientação diária. Como posso participar do curso de meditação? A quarentena está desafiadora. Perfeito, Vivi. Nós vamos oferecer. Eu estou terminando um grupo e eu espero em breve poder convidar vocês para participar comigo do meu curso regular. A gente vai estar trabalhando o nível 1 em 8 semanas, nível 2, 8 semanas, e é maravilhoso. Eu trabalho com os grupos, com curso, workshop, com retiros há 12 anos, né? Eu acho que muitos que não me conhecem, eu sou professora, fui professora da Universidade de Brasília há muitos anos, há mais de 20 anos, trabalhei depois muitos anos também em projeto de pesquisa na área de meditação, e eu tenho mais de 25 anos de prática e estudo dentro dessa área da meditação, e os nossos cursos são bem estruturados, bem orientados, enfim. Vou trazer isso para vocês em breve, vocês vão poder participar comigo regularmente de um projeto mais profundo, mais constante. Ana Lúcia, estou muito ansiosa hoje, o que faço? Ana Lúcia, nós vamos trabalhar isso também a partir da semana que vem. Nós vamos fazer, eu já estou aqui elaborando um projeto para a ansiedade. Hoje, pare um pouquinho para meditar, vai lá no nosso YouTube, ou mesmo entre aqui no nosso IGTV do Instagram, tem várias práticas. Por favor, Ana Lúcia, busque, estão lá todos os temas, por favor. Acesse para que você possa fazer uma prática. Hoje a gente está respondendo dúvidas. Amanhã tem prática ao vivo aqui de novo. Amanhã é quarta-feira. Mas eu vou pedir para você, vá lá, escolha, faça algumas, dedique. Eu costumo dizer, gente, são só 20 minutos. O que são 20 minutos nos 1.440 minutos de um dia? É um investimento de tempo muito pequeno, você não paga nada para tanto benefício que você pode sentir. E eu espero mesmo que isso te ajude. Continue com a gente. Nós vamos estar aqui, né? São segunda, quarta, sexta, teremos os cursos regulares e uma série de outras oportunidades para um trabalho mais específico e profundo, né? Deixa eu colocar aqui, a Adri está pedindo para entrar, vamos ver se dá certo aqui. Vivi, assim que nós estaremos divulgando em breve, tá? Essas datas, fique tranquilo, eu vou divulgar. Vocês vão gostar bastante. Eu estou aqui, a Adri entrou e saiu, não consegui, eu acho que ela não conseguiu conectar, mas eu quero pedir para que ela coloque pode escrever a pergunta dela, eu estou tentando ler aqui, né, para a gente conseguir responder. Aqui eu acho que eu já falei algumas das que eu trouxe aqui, que chegaram para mim tanto no Instagram como no Instagram e no Facebook. E eu acho que a gente, na medida do possível, eu acredito que estou conseguindo responder as várias perguntas, mas eu acho que uma reação e uma colocação muito interessante e um tanto agressiva outro dia no Facebook, que eu queria contar para vocês,
que é uma coisa bem interessante, que é o seguinte, eu acho que foi no início da semana passada, eu fiz uma enquete, né? Eu fiz uma mini pesquisa, né, com o público das páginas e pedindo para dizer para mim o que mais estava afetando, se era medo, tristeza, raiva, ansiedade. Claro, todas essas emoções podem estar dentro aí do universo da ansiedade, né? Mas uma resposta que eu achei bem assim, uma pessoa de uma maneira agressiva disse o seguinte na página, ela falou: olha, eu não quero ajuda para nada, eu quero sentir todas as dores e o horror que essa quarentena com tanto problema político, tanta violência doméstica, cheio de coisa, eu não quero me alienar. Aí a questão é a seguinte, eu inclusive respondi para ela, eu falei, olha, ok, o fato da gente estar aqui trabalhando na quarentena, nesse período de coronavírus, com tanta coisa complicada acontecendo, não significa definitivamente que a gente está alienado dos grandes problemas, sofrimentos e questões que estão acontecendo. Ninguém está alienado da situação difícil e complicada que a gente vai entrar aqui no Brasil, que a gente já está nela. A gente tem estados como o Amazonas, São Paulo, Rio de Janeiro, né, Ceará, em Fortaleza, que estão com muito problema. Tem muita gente perdendo seus entes queridos, muita gente morrendo, muita gente sofrendo, sem poder se despedir. A gente tem uma confusão política terrível que complica ainda mais, né, as medidas de distanciamento social, enfim, tem muita coisa. Agora, o que é o meu trabalho usando as minhas redes, usando os meus canais? Meu trabalho a vida inteira foi uma dedicação muito grande a esse trabalho na área do desenvolvimento humano, na área do crescimento, na área da conscientização muito clara. E, à medida que a gente faz isso, eu considero muito meu papel é um papel de ajuda nesse momento. Para ficar aqui dando notícia ruim, fazer outra coisa, já tem canais demais aí na internet. Então, o nosso trabalho aqui é de levar instrumentos, ferramentas para que todos possam trafegar pelos períodos difíceis de uma maneira mais consciente, mais sereno, porque a a grande questão, gente, é a gente precisa, é natural na vida o sofrimento e os problemas. O que a gente precisa fazer é aprender a trafegar em meio a tudo isso de uma maneira equilibrada, procurando o aprendizado que está contido em cada experiência, especialmente nas experiências difíceis, não é? E isso vai gerar na gente resiliência, que é exatamente a nossa capacidade de nos fortalecer diante das adversidades. Então, é isso que a gente precisa lembrar. E como está dizendo aqui, obrigada, Érica, pelas palavras, gratidão pela entrega em trazer paz. Odile, seu papel é lindo. Luísa, precisamos desse espaço de paz, mesmo em meio a tanta tristeza, perfeito, precisamos sim. Odília, ou precisamos do máximo de equilíbrio interior para enfrentar essa realidade que se põe para nós. É exatamente isso, gente. Realmente precisamos desse espaço, não é mesmo? Assim a gente se torna mais forte para conseguir trafegar por todo esse período difícil, principalmente nós precisamos lembrar que estamos aqui construindo um mundo melhor. Tem muito trabalho pela frente no pós-pandemia, não é? E a gente precisa estar forte e trabalhar. Eu acho que todo mundo que está aqui quer um mundo melhor. E é nisso que a gente vai se fiar, é nisso que a gente confia. Vamos ajudar nessa construção, trazendo paz, alegria, equilíbrio, harmonia, serenidade, força, fé. Gente, o mundo vai ser melhor em muitos, muitos aspectos depois disso tudo. Veja como a gente está crescendo com tudo isso. Ó, uma dica: se você escrever a cada dia o que você pode agradecer, qual é seu motivo de gratidão a cada dia, você vai ver que a cada 7 dias você teve 7 ótimos motivos para estar aqui vivendo, trabalhando e estar aí ajudando esse mundo a ser mais feliz, tá bom?
Então, gratidão a todos vocês que estiveram aqui hoje. Podem continuar mandando suas perguntas aí pelos nossos canais do Face, do Instagram e do YouTube. Estarei aqui com o maior prazer conduzindo as nossas meditações. Em breve, estarei mesmo rapidamente trazendo as novidades dos nossos próximos cursos. E Marli está dizendo, precisamos mesmo dessa serenização para mantermos a esperança, para movimentarmos a favor da positividade. Luísa, sensacional, vamos nos fortalecer com certeza. Gratidão, gente, gratidão, Aleca. Muito, muito obrigada. E amanhã, conto vocês aqui, amanhã a gente volta às nossas práticas de meditação. Beijo grande. Ajude-nos ajudando, muito podemos fazer em prol de todos. Beijo com gratidão, Harco, linda Harco, irmã, amiga amada. Beijão, viu? Obrigada, gente. Bom dia.